Olá pessoal, retomando aqui o nosso desenho do parafuso. A gente vai agora desenhar o corpo onde seria rosqueado, né? O corpo onde seria rosqueado, ele vai ter o D1 e o L. Se você consultar lá no catálogo técnico, o D1 para o parafuso M10 é 10. E o corpo do parafuso, esse comprimento aqui, o L, que a gente vai empregar no projeto, vai ser de 30 milímetros. Então fica fácil a gente desenhar esse corpo aqui, né? Então eu vou colocar aqui no isométrico. Vou inserir aqui um cilindro, tá? Ele vai solicitar o raio e eu, na verdade, quero informar o diâmetro, então digito D e dou Enter, com 10 milímetros, com a altura de 30. Feito isso, eu vou usar o comando Move para movimentar esse cilindro para a base da minha cabeça do parafuso. Eu vou mudar aqui o modo de visualização, vou deixar aqui no 3D Wireframe, tá? Isso você vai achar no menu Visual Style ou aqui, ó, no canto superior esquerdo. Você pode mudar e colocar Sketch ou X-Ray, né? Seria tipo um raio-x. Mas no caso eu quero o Wireframe. Por que o Wireframe? Que ele é interessante. Ao invés do 2D Wireframe. Porque o 3D Wireframe ele vai te dar a possibilidade de você usar os eixos do 3D, tá bom? Então selecionei ele, entro com o comando Move, vou selecionar esse centro aqui e vou jogar para o centro dessa circunferência aqui, ó, onde tem esse batentezinho. Se tiver difícil de achar o centro, entre com o Snap to Center. Clico no Snap to Center, passe aqui próximo da circunferência, não passe em cima que ele vai achar o centro superior. Eu quero o centro inferior. Percebam lá em cima, ó, que fica variando superior e inferior. Coloque no superior. Então só passe aqui na aresta que ele já vai identificar. Não precisa levar até o centro, você só clica e ele já vai. Tá bom? Feito isso, ó, ele já está posicionado. Próximo passo, eu vou fazer um chanfrozinho aqui pequenininho, de meio milímetro, apenas para nível de detalhe do meu desenho. Tá bom? Por que isso? O catálogo técnico não dá essa informação. Eu vou deixar aqui apenas para nível de visualização. Então eu vou entrar aqui com o comando chanfre, ou clico aqui no próprio botão, digito D Enter para informar quais medidas eu vou entrar com o meu chanfro em X e em Y. Eu vou querer 0,5 em X e 0,5 em Y. E vou dar Enter. Vou selecionar aqui o meu sólido. Vou dar Enter novamente. E um terceiro Enter. Agora eu vou selecionar a aresta e vou dar Enter. Pronto. Já fiz o meu chanfro. Então esse aqui seria basicamente o parafuso, tá? Vou colocar aqui no Orbit 3D. Pronto. Qual seria o próximo passo? Vamos desenhar a arruela desse parafuso. A arruela ela tem duas medidas interessantes, as principais na verdade. Para o nosso desenho, é o D2 e o H. Por que que o D1 não é interessante? Porque eu não vou precisar detalhar lá no meu desenho esse diâmetro aqui, tá? Eu vou usar apenas um líder, um multilíderzinho, informando que essa aqui é uma arruela para parafuso M10 e basicamente isso, de diâmetro de 20 milímetros, tá bom? E o H dela. Esse detalhe aqui no 3D não preciso, já que eu vou usar tantos parafusos M10 que alguns detalhes internos vão ser irrelevantes, só vão deixar meu desenho pesado. Então se você for consultar lá no seu catálogo técnico, vou consultar aqui no meu, a arruela para um parafuso M10, ela vai ter um D2 de, vamos ver aqui, M10, ela vai ter um D2 de máximo de 20 milímetros e um H máximo de 2,2. Então eu vou fazer um cilindro de 20 de diâmetro com 2,2 de altura. Então eu vou retornar aqui, né? Vou colocar para o modo SW, o meu isométrico. Vou entrar com o cilindro, diâmetro de 20, altura de 2,2. Qual é o próximo passo? Vou selecionar ele e vou mover, né, usando o comando Move, usando este center point para o center point desse
cilindro aqui. Vou usar aqui o Snap to Center como referência. Pronto, gente, já está posicionado, tá? O próximo passo agora seria desenhar a porca. E a porca, gente, vai ser muito mais fácil porque a gente já tem o desenho da cabeça do parafuso, já que ela segue a mesma medida. O que vai mudar, no caso, seria essa medida M, né? Que seria a espessura, ou a altura dessa porca. Se você consultar lá no catálogo técnico, a medida da porca sextavada para um parafuso M10, medida M, é a altura máxima dela, é de 8 milímetros. Então, perceba como vai ser fácil desenhar. Vou colocar aqui na vista de... Vou colocar aqui na redefinição, né, de visualização, topo. E vou colocar no modo frontal. No modo frontal, faz o seguinte, eu vou copiar a cabeça desse parafuso para cá e vou fazer uma linha daqui, ó, desse endpoint para baixo com 8 milímetros e vou dar Enter. Então, qual é a sacada? Ela é 8 milímetros até aqui, ou seja, esse elemento ele é simétrico, já que ele tem esse abaulamento, ó, tanto à direita, tanto à esquerda quanto à direita. Então, isso me dá liberdade, por exemplo, de cortar essa porca aqui numa determinada região e só espelhá-la para baixo. Então eu vou selecionar ela e usar o comando Slice. Opa, pronto. Usando esse midpoint, que é a medida real, né? É o meio da porca. O meio da porca verdadeiro. Vou clicar nele e vou puxar aqui para a minha direita. E vou clicar e dar Enter. E ó, cortei a minha porca. A cabeça do parafuso. Vou deletar essa sobra. Vou selecionar essa parte que me interessa e vou usar o comando Mirror para espelhar essa parte para baixo. Feito isso, eu já tenho a minha porca. O que eu falta fazer aqui? É unir isso aqui para ter um bloco. Então eu vou usar o comando Union. Entro com o comando Union, seleciono a parte de baixo e a parte de cima e dou Enter. Vou deletar essa linhazinha aqui do centro e veja só o que eu tenho. A geometria geral, né, da minha porca. Tá bom? Próximo passo, vou pegar ela e vou mover para o meu parafuso, né, para a base dele, ou para a ponta no caso. Então eu vou usar o comando Move, vou usar o Snap to Center para facilitar a minha pegada aqui, vou clicar no centro dela e vou jogar para cima do chanfro. Vou passar aqui em cima para ele identificar o centro e aí clico. Pronto, feito isso, ó, já está posicionado. Vou colocar na vista frontal novamente e vou agora pegar essa arruelazinha aqui e fazer uma cópia usando o comando Copy. E vou posicioná-la para baixo. Só que isso não me dá muita referência. Então, para facilitar, ó, já que eu estou no 3D Wireframe, seleciono ela, clico aqui com o botão direito, Move, clico no eixo Y, digito aqui, ó, Copy, e agora eu vou usar o Base Point. O Base Point vai ser esse quadrante em relação a este centro. Pronto. O que eu vou fazer agora? Seleciono eles dois, dou um Move no eixo Y de, vamos supor aí, 5 milímetros, só para ficar bonita a visualização. E olha o que é que eu tenho aqui quando eu coloco no modo realista, né, de visualização. Eu tenho o meu parafuso, gente, ó, usando aqui o 3D Orbit, você consegue visualizar, tá bom? O que a gente precisa fazer agora? Separar isso aqui por bloco para facilitar o nosso desenho, tá? Isso aqui a gente pode seguir em aulas posteriores, mas eu já vou deixar adiantado aqui para vocês.